Disse que tempos difíceis criam homens fortes. Os séculos 1 e 2 a.C. foram certamente uma época difícil para os diversos povos do Antigo Oriente Próximo. A desintegração do outrora vasto Império Seleucida fragmentou a região em uma série de estados em guerra, todos competindo pelo domínio em meio à crescente influência da República Romana e da Pérsia Parta. Vários homens fortes emergiram do caos para tomar o poder e gravar seus nomes na história. Entre os mais notáveis estava o do montanhoso reino da Armênia. Em 115 a.C., o rei armênio Tigranes I perdeu uma custosa guerra para os partas. Ele foi autorizado a manter sua coroa, mas foi forçado a enviar seu filho para a corte real para servir como refém. Pelos 20 anos seguintes, o jovem príncipe desperdiçou sua juventude, navegando cuidadosamente pelo mundo, muitas vezes mortal da política da corte persa. Ciente de que sua vida poderia terminar a qualquer momento, dependendo das ações de seu pai e dos caprichos de seus captores. Foi uma dura lição de astúcia e crueldade que lhe seria útil mais tarde. Em 95, a sorte de Tigranes mudou. Com a morte de seu pai, ele conseguiu obter dos partas a permissão para retornar à Armênia e reivindicar o trono. Os partas esperavam que ele assumisse o papel do pai, com apenas mais um vassalo obediente em seu vasto império. Tigranes lhe deu poucos motivos para suspeitar do contrário. O governante de 45 anos passou a maior parte de sua vida adulta na Pérsia e era mais persa do que armênio em muitos dos seus costumes e maneiras. Como demonstração de lealdade, ele até concordou em ceder à Pérsia 70 vales armênios, uma concessão territorial considerável. Os partas haviam libertado um leão. Sem que soubessem, o novo rei armênio passou de um refém indefeso a uma ardente ambição de vingar seu pai e sua pátria e construir seu próprio império. De sua posição precária, porém privilegiada, no coração do poder persa, ele observará em primeira mão como o inchado Império Parta era atormentado por intrigas dinásticas e invasões estrangeiras. Também notou o quão instável o equilíbrio de poder na região se tornará, com novos governantes desafiando constantemente os impérios maiores pela supremacia. Era um momento perfeito para empreender a missão de sua vida. O recém-coroado Tigranes II retornou à Armênia e a encontrou em uma boa posição para começar a se expandir. Apesar das desastrosas guerras estrangeiras e das custosas concessões territoriais, o rico e fértil Planalto armênio permaneceu praticamente intacto durante o reinado de seu pai, graças às montanhas recortadas e os vales profundos que o isolavam do resto do mundo. Sua capital, Artaxata, situava-se em um entroncamento crucial na rede de rotas comerciais que ficou conhecida como Rota da Seda. Artaxata era um próspero centro de comércio e cultura. Acreditava-se que suas muralhas eram impenetráveis, tendo sido projetadas pelo general cartaginês Aníbal, quando ele buscou refúgio ali após sua derrota para Roma na Segunda Guerra Púnica. A prioridade do novo rei era consolidar seu poder em casa, combinando diplomacia hábil e intimidação impulsiva. Ele conseguiu controlar a nobreza armênia, notoriamente briguenta e independente. Em seguida, marchou com suas forças para o estado vizinho de Sofena, que havia se separado do reino da Armênia um século antes e era governado por um ramo rival de sua dinastia. Tigranes rapidamente reabsorveu o estado separatista e com isso estendeu seu domínio para o oeste até o rio Eufrates. Encorajado pelo sucesso, Tigranes voltou sua atenção para o estrategicamente importante reino da Capadócia, um estado cliente da República Romana. Isso o colocou em conflito não apenas com Roma, mas também com o rei Mitríades VI, do Reino do Ponto, no Mar Negro. Outro governante em rápida ascensão e implacavelmente ambicioso, com seus próprios sonhos de conquista na Anatólia e no Mediterrâneo Oriental. Os dois reis viam um no outro uma alma gêmea, com inimigos em comum e objetivos alinhados. Em vez de lutar pela Capadócia, eles sabiamente formaram uma aliança
que efetivamente dividiu o Oriente Próximo em zonas de influência pôntica e Armênia. Para consolidar a parceria, Tigranes concordou em se casar com Cleópatra, filha de Mitrídates. Com o sogro protegendo sua fronteira ocidental, Tigranes estava então livre para começar a expandir-se para o leste e sul, às custas dos partas, convenientemente prejudicados por uma invasão cita e mais um conflito dinástico. Em uma campanha relâmpago, ele separou deles os estados vassalos de Gordiene, Osroene, Adiabene e Média. Durante a conquista desta última, ele conseguiu até vingar seu longo cativeiro, marchando para o noroeste da Pérsia e saqueando a cidade de Ecbatana. Seus sucessos militares se deviam em grande parte à alta qualidade de sua cavalaria. Durante esse período, os cavalos armênios eram muito procurados por sua força e resistência, e os cavaleiros armênios eram renomados por sua habilidade. As melhores tropas de Tigranes eram seus catafractários, fortemente blindados, a versão antiga do cavaleiro medieval. Os catafractários cavalgavam para a batalha com o cavalo e o cavaleiro completamente envoltos em armadura e carregando lanças longas para perfurar as formações inimigas. A cada conquista, Tigranes também adicionava às suas forças novas unidades auxiliares recrutadas entre seus novos súditos. Seu exército logo se tornou uma mistura bem equilibrada de povos e especialidades, incluindo engenheiros de cerco gordinos, arqueiros a cavalo medos, condutores de carro pônticos e homens de tribos caucasianas empunhando machados. Por onde quer que marchasse, Tigranes também empregava sua combinação característica de diplomacia astuta e força bruta. Assim como Alexandre o Grande, oferecia aos inimigos a chance de se renderem pacificamente e recompensava aqueles que faziam, contanto que pagassem seus impostos e fornecessem soldados para seu crescente exército. Seus súditos tinham paz para praticar suas próprias culturas e tradições religiosas. Aqueles que resistiam ou se rebelavam não recebiam misericórdia. Em uma região assolada por guerras constantes e alianças instáveis, o governo liberal de Tigranes e suas promessas de estabilidade e proteção foram uma rajada de ar fresco. Muitas pessoas se uniram de bom grado à sua bandeira. No norte do Cáucaso, os reinos georgianos, Ibéria e Albânia concordaram em se tornar seus vassalos, e, em 83, ele realizou seu maior golpe diplomático, quando as ricas cidades da Síria e da Fenícia, cansadas de seus monarcas seleucidas, opressores e disfuncionais, o convidaram para ser seu governante. Em apenas 12 anos desde sua libertação do cativeiro parta, Tigranes construiu o Império Armênio, que se estendia do Mar Negro ao norte, à Judéia ao sul, do Mar Cáspio a leste e ao Mediterrâneo a oeste. Para melhor administrar seu enorme novo reino, Tigranes construiu uma nova capital, que chamou de Tigranocerta, ao longo do curso superior do rio Tigre. A nova cidade era, sob todos os aspectos, uma metrópole reluzente e cosmopolita, projetada especificamente para eclipsar Babilônia, Susa, Alexandria e outras grandes cidades da época. Brilhava com palácios, templos, jardins e parques repletos de caça. Dizia-se que as muralhas tinham 90 metros de altura e largura suficiente para abrigar quartéis e estábulos. Uma mistura eclética de armênios, gregos e persas, árabes, judeus e outros povos de todo o império fortalecia a população. Cleópatra, esposa de Tigranes, era uma devota mecenas da cultura filênica e famosos dramaturgos, filósofos e retóricos gregos afluíam à cidade havidos por seu patrocínio. Em consonância com seu recém-conquistado status de potência mundial, Tigranes autodenominou-se Rei dos Reis, o título persa reservado a grandes conquistadores como Dário e Xerxes. Suas audiências públicas tornaram-se demonstrações impressionantes de riqueza e grandeza, deliberadamente coreografadas para inspirar admiração aonde quer que fosse. Um séquito de reis vassalos o seguia como símbolos vivos de seu poder e influência. Seguindo a tradição dos reis persas, ele se envolvia em trajes finos de púrpura.
Suas mãos e pescoço eram adornados com joias preciosas e na cabeça usava uma coroa com bordas de pérolas e uma gravura do cometa Halley, que seus astrólogos teriam testemunhado em 87 e interpretado como um sinal de divindade. Sob o sábio governo de Tigranes, seu Império Armênio prosperou por quase 2 décadas. Reinava uma relativa paz e o comércio e o intercâmbio cultural floresciam. Infelizmente, a oeste, seu sogro exagerou da influência de Roma e em meados da década de 70, o equilíbrio de poder no Oriente Próximo estava mudando drasticamente mais uma vez, com consequências terríveis para Tigranes. Em 88, justamente quando Tigranes iniciava suas conquistas na Mesopotâmia, Mitrídates ordenou o massacre de 80 romanos que viviam na Anatólia, quase aniquilando a presença romana na região. O evento brutal desencadeou os eventos das guerras mitridáticas, uma luta de quase 20 anos entre Roma e o Ponto, que acabou envolvendo a maior parte do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo. Por um tempo, pareceu que Roma, também devastada por revoltas e guerras civis, havia encontrado um adversário à altura no astuto rei Pôntico. Mas, em 73, o Senado enviou o veterano general Lúcio Licínio Lúculo à Anatólia, com um poderoso exército e marinha para esmagar Mitrídates, de uma vez por todas. O senador varreu o território pôntico, arrasando cidades e devastando o campo. Os aliados e vassalos de Mitrídates o abandonaram em rápida sucessão. Até mesmo seu filho, o governante do reino da Crimeia, do Bósforo, fez um acordo com os romanos para trair seu pai. Na Batalha de Cabeira, em 71, os romanos derrotaram o exército pôntico. Mitrídates fugiu para o leste, atravessando os Montes Tauro, com as riquezas e tropas leais que lhe restavam, em busca de refúgio na Armênia. Tigranes não ficou feliz em ver o sogro e, segundo consta, o recebeu com bastante frieza. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até os romanos virem exigir sua entrega, algo que ele não podia fazer, por mais ressentido que se sentisse por ser arrastado para os problemas de Mitrídates. Quando o enviado de Lúculo ameaçou insolenemente com guerra se o rei Pôntico não se rendesse, Tigranes o atacou. "Jamais entregarei Mitrídates", disse ele. "Se os romanos começarem uma guerra, o rei dos reis se defenderá." Ao receber a resposta de Tigranes, o senador não esperou a aprovação oficial do Senado romano para invadir. No verão de 69, cruzou o Eufrates em direção ao território armênio com um exército de 45 mil homens e seguiu direto a Tigranocerta, com a intenção de isolar o rei armênio de sua capital e o centro do poder. A velocidade de seu avanço foi tamanha que Tigranes, ocupado reprimindo a sua revolta na Síria, foi pego completamente de surpresa e não acreditou nos relatos iniciais. Quando os relatos se confirmaram, ele reuniu um enorme exército vindo de todo o seu império e partiu para repelir os invasores romanos. Mitrídates, ciente de que a quantidade de homens não significava nada contra o treinamento e a disciplina dos romanos, implorou a Tigranes que evitasse um confronto direto. Instou-se, em vez disso, a usar sua superioridade numérica para proteger as passagens cruciais nas montanhas e as travessias de rios. Além de cortar as linhas de comunicação dos invasores, Tigranes recusou. Lutar de forma tão covarde era indigno do autoproclamado Rei dos Reis e significaria abandonar sua capital e seu tesouro ao inimigo. Em 6 de outubro de 69, os dois lados se encontraram ao sul de Tigranocerta, às margens do que se acredita ser o rio Batman, no atual sul da Turquia. Ambos os lados posicionaram suas forças em uma longa linha com infantaria no meio, cavalaria nos flancos e uma fina barreira de arqueiros e escarmuçadores à frente. A superioridade numérica de Tigranes era tamanha que, ao ver a força de Lúculo, zombou dela. "Se vierem como emissários, são muitos.
Se vierem como antagonistas, são poucos, comentou a sua equipe. Foi talvez por causa dessa confiança excessiva no tamanho de sua força que ele não fez nenhum esforço para ocupar uma colina na retaguarda, com vista para seu flanco direito. O senador reconheceu imediatamente a supervisão tática de Tigranes e planejou tirar vantagem disso. Enquanto sua cavalaria afastava o inimigo de sua posição com uma retirada simulada, o senador liderou pessoalmente 2 coortes de legionários veteranos em uma ampla manobra de flanco ao redor de Tigranocerta, que os levou para trás do flanco direito armênio, para proteger a coluna que Tigranes havia deixado totalmente desprotegida. De lá, ele pôde ver que as tropas de Tigranes, em sua ânsia de enfrentar o inimigo, começavam a perder a coesão. Percebendo a oportunidade, ele desceu a colina em disparada, direto ao flanco direito armênio, onde os catafractários de Tigranes estavam posicionados. Os cavaleiros foram pegos completamente de surpresa e rapidamente subjugados pela velocidade e ferocidade do ataque. Tentaram recuar, mas na pressa colidiram com a infantaria vizinha, causando um pânico geral que rapidamente degenerou em uma debandada caótica. Tigranes foi forçado a fugir do campo de batalha, deixando sua bagagem e sua coroa para os romanos vitoriosos. Pior ainda, quando os defensores de Tigranocerta viram o exército armênio se dissolver, abriram de bom grado os portões da cidade para Lúculo, que generosamente concordou em poupar suas vidas antes de permitir que seus homens saqueassem a cidade. Mas nem tudo estava perdido. Tigranes recuou para o norte, para sua capital ancestral, Artaxata. Lúculo o perseguiu, mas seu avanço pelas montanhas na primavera e no verão seguintes foi tão lento e extenuante que após a custosa e indecisa batalha de Artaxata em setembro de 68, suas tropas se amotinaram, forçando-o a desistir da campanha e retornar à Anatólia. À medida que os romanos se retiravam, Tigranes e Mitrídates lentamente recuperaram alguns dos territórios que haviam perdido. Por um tempo, pareceu que seus respectivos reinos poderiam até mesmo experimentar um ressurgimento. Mas, em 66, o Senado romano chamou Lúculo de volta a Roma e substituiu por Cineu Pompeu, um homem de talentos e carisma consideravelmente maiores, e o encarregou de afirmar o controle romano sobre toda a Anatólia e o Oriente Próximo. Na primavera de 65, após exterminar os últimos vestígios do reino do Ponto e forçar Mitrídates ao exílio na Crimeia, onde ele acabou cometendo suicídio, Pompeu invadiu a Armênia. A invasão de Pompeu destruiu a última vontade de lutar que restava em Tigranes. Àquela altura, ele já tinha 75 anos e estava exausto de décadas de campanhas constantes. Seus aliados o haviam abandonado e ele foi forçado a executar 3 de seus filhos favoritos por tentarem tomar o trono. Quando os romanos estavam a menos de 24 quilômetros de Artaxata, Tigranes partiu para encontrá-los. Ansioso para poupar seu povo de mais sofrimento desnecessário, o rei armênio desceu do cavalo, removeu a coroa da cabeça e presenteou o vitorioso Pompeu. Pompeu ficou tão impressionado com a aparência cansada e humilhada de Tigranes que insistiu que ele se levantasse e se sentasse ao seu lado. Após conversarem por algum tempo, chegaram a um acordo no qual Tigranes concordava em pagar aos romanos a vasta soma de 6.000 talentos de ouro e renunciar a todos seus territórios conquistados. Em troca, ele poderia manter sua coroa e continuar a governar a Armênia, muito reduzida, como aliado de Roma. Tigranes não teve escolha a não ser concordar. Reinou pacificamente como um vassalo romano por mais 10 anos, antes de morrer tranquilamente de causas naturais aos 85 anos. O Império Armênio de Tigranes era, em última análise, grande, novo e diverso demais para sobreviver. Apesar de toda a postura de Tigranes como rei dos reis, a monarquia armênia simplesmente não tinha história e seriedade, e nem a cultura armênia tinha a influência assimiladora necessárias para absorver e unir rapidamente uma população em um estado coeso.
Enquanto seus poderosos inimigos permanecessem convenientemente distraídos com outros problemas, Tigranes podia explorar magistralmente suas fraquezas em benefício próprio. Mas, uma vez confrontado com toda a força determinada de uma superpotência militar, política e cultural como Roma, ele não teve chance. Independentemente disso, o que ele conseguiu realizar em tão pouco tempo foi verdadeiramente incrível e por isso ele mereceu o título de O Grande. O temporário Império Armênio de Tigranes continua sendo objeto de muita especulação e teorização entre historiadores. Após seu colapso, Roma estendeu suas fronteiras até a fronteira persa, preparando o cenário para séculos de conflitos entre duas superpotências. Se o Império Armênio tivesse sobrevivido, poderia ter evitado esses conflitos? Talvez Roma tivesse desviado completamente sua atenção do Oriente Próximo, deixado a Síria, a Judéia e o Egito para serem absorvidos pelos persas ou armênios, ou mesmo para manter sua independência pelos séculos seguintes. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!